Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre trigonometria no triângulo retângulo. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. Pessoal, quando a gente fala de trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que lembrar alguns conceitos. E o primeiro deles é falar o que é um triângulo retângulo. Quando a gente fala de triângulo, é bem tranquilo. São basicamente aqueles polígonos que apresentam 3 lados e 3 ângulos. É muito fácil. Agora, o que seria o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é basicamente aquele triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, sempre que você encontrar um triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, vai ser o triângulo retângulo. A partir do ângulo de 90, surgem alguns elementos, como a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é aquele lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, repara, o ângulo de 90 está aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Nesse caso, vai ser o nosso A. E os outros dois lados do triângulo são os chamados catetos. Então, nesse caso, esse vai ser o cateto e esse outro também vai ser cateto. Perceba que são aqueles lados que eles estão juntinhos do ângulo de 90 graus. Beleza? Então, isso é hipotenusa e isso é cateto. Talvez você encontre, estudando aí por aí na internet, navegando, vendo seus livros, talvez você encontre algumas nomenclaturas, como cateto oposto e cateto adjacente. Quando eu falo de cateto oposto e cateto adjacente, é com relação ao ângulo. Então, vamos pegar esse ângulo alfa. Em relação ao ângulo alfa, eu sei que isso aqui é cateto. Porém, com relação ao ângulo alfa, esse B é o cateto que está oposto ao ângulo alfa. Agora, com relação ao alfa, repara que do ladinho dele, juntinho dele, você tem um cateto C. Esse cateto vai ser o cateto adjacente. Então, repara, se é de acordo com o ângulo alfa, o B é o cateto oposto e o C é o cateto adjacente. Agora, em relação ao ângulo beta, o cateto oposto é o C e o cateto adjacente, que está juntinho, é o B. Então, galera, cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que a gente está falando. Mas lembre-se, hipotenusa, galera, não tem erro, não depende de ângulo. É sempre aquele lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Agora, teve um grande matemático que pegou essa questão da hipotenusa, dos catetos, e estabeleceu um grande teorema, chamado Teorema do Matemático Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu pegar esse triângulo retângulo que está bem aqui, eu sei que o quadrado da hipotenusa, que é 5 nesse caso, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, tem que ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Repara, 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é igual a 25. Então, repara, o quadrado da hipotenusa foi igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o Teorema de Pitágoras. Tem até uma animação de uma professora que ela fez na internet, muito legal, pedi pro Dino colocar aqui na tela. Que ela pegou basicamente um grande paralelepípedo, que era aqui tinha o lado desse paralelepípedo, era basicamente um quadrado tridimensional, entendeu? Só que era um paralelepípedo. E basicamente esse lado aqui era 5, esse aqui era 4, e esse outro aqui era 3. Ela encheu esse cara aqui de água, o quadrado de 5 encheu de água, e ela depois distribuiu essa água nesses dois quadradinhos aqui, nesse e nesse. E ela viu que a quantidade de água que estava nesse cara preenchia exatamente o que estava nesse e que estava nesse somados. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, você vê um experimento que realmente comprova o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Agora, já entendido esses conceitos, a gente pode partir para o que interessa, que é a chamada trigonometria. Quando a gente fala de trigonometria, galera, tem aqui um conceitozinho que eu peguei do Google. É basicamente um ramo da matemática que estuda as relações entre os comprimentos de dois lados de um triângulo retângulo para diferentes valores dos seus ângulos agudos. Então, pessoal, o que diz a trigonometria? Se eu pegar aqui um triângulo retângulo e eu pegar um lado, eu pegar um ângulo, a partir desse ângulo, se eu pegar dois lados,
eu posso fazer uma relação entre eles. Então, se eu pegar um ângulo de 30 bem aqui, ó, e eu pegar, por exemplo, o cateto oposto ao ângulo de 30, e eu dividir pela hipotenusa, eu sei que aqui nesse triângulo vai dar meio. Agora, se eu pegar um outro triângulo retângulo que tem aqui um ângulo de 30, se eu pegar o cateto oposto a ele e dividir pela hipotenusa, repara que 4 dividido por 8 dá meio. Então perceba, nesse cara aqui deu meio, quando eu peguei o cateto oposto e dividi pela hipotenusa, e nesse cara aqui também deu meio, quando eu peguei o cateto oposto e dividi pela hipotenusa. Ou seja, sempre quando você tiver um ângulo de 30 graus, e você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, em um triângulo retângulo, você vai encontrar meio. É isso que a trigonometria fala. Então, galera, a trigonometria estabelece relações entre dois lados de acordo com um ângulo. Então, se eu pegar, por exemplo, o 60 e fizer a mesma coisa, eu pegar o cateto oposto 60 e eu vou dividir pela hipotenusa. Nesse primeiro triângulo eu vou ter cateto oposto 60, nesse caso aqui, vai ser o raiz de 3. E a hipotenusa vai ser 2. Então perceba, nesse caso aqui, quando eu peguei o cateto oposto ao 60 e eu dividi pela hipotenusa, deu raiz de 3 sobre 2. Agora, nesse outro triângulo aqui, qual é o cateto oposto ao 60? É o 4 raiz de 3. E qual que é a hipotenusa? É 8. Perceba que como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir esse cara com esse cara. 4 dividido por 8 é meio. Então vai dar raiz de 3 sobre 2. Então perceba, nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui, quando eu peguei o cateto oposto ao ângulo de 60 e eu dividi pela hipotenusa, deu raiz de 3 sobre 2. Isso sempre vai acontecer nos triângulos retângulos. Então, galera, é isso que a trigonometria estuda. As relações entre dois lados de acordo com o valor de um ângulo. Aqui poderia ser 60, poderia ser 70, poderia ser 80. Não, 80? Poderia ser 80. Enfim, depois você vai ter uma tabelinha que a gente vê daqui a pouquinho dos diferentes valores para cada uma das relações que a gente vai ver, tá bom? Agora, quando a gente fala da trigonometria e essas relações entre dois lados, tem 3 relações principais. Tem o seno, tem o cosseno e tem a tangente. Quando a gente fala do seno, é aquilo que a gente acabou de fazer. É quando a gente pega o cateto oposto a um ângulo e divide por sua hipotenusa. Então, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é uma outra relação. Ele é quando você pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui, se eu quisesse calcular o seno de 60, eu teria que pegar o cateto adjacente a ele e dividir pela hipotenusa. Tá bom? E a tangente, galera, é basicamente quando você pega o cateto oposto e você divide pelo cateto adjacente. Nesse caso, pegando um ângulo de 60, eu pegaria o cateto oposto e eu dividiria pelo cateto adjacente. Essas são as 3 principais relações quando a gente fala de trigonometria. O seno, o cosseno e a tangente. E uma coisa importante, eu não sei se você reparou aqui, mas ficou até meio esquisito, né? Eu escrevi parecendo que está na Matrix, algumas colunas, seno, eu escrevi desse jeito, oposto, hipotenusa. Parece até que eu estou escrevendo em mandarim, né? Meio que escrevendo na vertical. Mas galera, é porque eu queria mostrar para vocês esse mnemônico bem aqui, ó. Só catoa. Para você não ter que ficar decorando que seno é oposto sobre hipotenusa, tangente é oposto sobre adjacente, tem esse macete, o só catoa. O só catoa diz que o seno é o oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Só catoa. Beleza? Então beleza, galera. Para ver se você conseguir entender o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, aqui embaixo tem um triângulo retângulo. E eu peguei aqui um ângulo alfa. Eu quero que você coloque o seno, o cosseno e a tangente do ângulo alfa. Então pausa o vídeo e faz rapidinho. Pausou? Fez? Então bora resolver aqui. Eu comentei com você que seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então o seno do alfa vai ser igual a pegar o cateto oposto ao alfa, que no caso é o B, e dividir pela hipotenusa, que nesse caso é o A, porque é o ângulo oposto, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Portanto, o seno de alfa é igual a B sobre A. Agora, o cosseno, eu comentei com você, aqui ó,
é o só k à toa. O cosseno é o k, é o adjacente dividido pela hipotenusa. Então o cosseno do alfa vai ser igual ao cateto adjacente, aquele cateto juntinho do alfa, que no caso é o c, e dividido pela hipotenusa, que vai ser o a. E a tangente, eu comentei com você, que ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu pegar o B, que é o cateto oposto ao alfa, e dividir pelo C. Então, esse vai ser o seno, esse vai ser o cosseno, e essa vai ser a tangente do alfa, beleza? Agora é o seguinte, galera. Quando eu comentei com vocês aqui, eu peguei o 30, eu peguei o 60, e eu reparei o seguinte. Quando eu pegava o 30, aqui eu pegava aqui, ó, o cateto oposto e dividir por hipotenusa, ou seja, achava o seno de 30, eu vi que o seno de 30 era meio. Agora, o 60, eu pegava o cateto oposto ao 60 e dividir por hipotenusa, encontrei que o valor é a raiz de 3 sobre 2. Então, de acordo com o ângulo, você vai ter valores diferentes de seno e de cosseno e também de tangente. Então, tem uma tabelinha que vai acabar tendo todos os valores de todos os ângulos de seno, cosseno e tangente. Só que essa tabelinha eu não coloquei aqui para vocês, porque na grande maioria das vezes, quando te dá um ângulo, por exemplo, de 71 graus, ele vai te dar o seno e o cosseno e a tangente de 61 graus. Agora, se der, por exemplo, 81 graus, ele também vai te dar o seno de 81 graus, o cosseno de 81 graus e a tangente de 81 graus. Porém, eu coloquei uma tabelinha aqui, que são a tabelinha dos ângulos notáveis. A tabelinha dos ângulos notáveis, galera, são basicamente a tabelinha de 3 ângulos que você tem que saber. O ângulo 30, o 45 e o 60. Quando a gente diz ângulos notáveis, são aqueles ângulos que realmente são notáveis, que aparecem na grande maioria das questões de matemática que você vê no seu vestibular. Então, galera, para a grande maioria de equações, grande maioria de questões de vestibular, você tem que saber os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Se ele te perguntar, por exemplo, a tangente do ângulo de 46, é bem provável que ele vai te dar no enunciado da questão, tá? Mas esses valores aqui você tem que saber de cor, tá bom? Então, o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Inclusive, a gente até há pouco calculado o seno de 30 e o de 60 nesse exemplo aqui de cima. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, 3. Uma coisa que é importante a gente comentar também, galera. Antes eu falar uma musiquinha pra vocês. Eu também vou falar uma musiquinha aqui pra vocês. Galera, interrompendo a sua aula aqui rapidinho só pra mostrar a música que eu falei. A música é essa aqui embaixo, que tá aparecendo aqui pra vocês. Aquela música que tá lá na prova, Funk da Trigonometria. Eu aprendi essa tabelinha através dessa música, então foi muito útil pra mim. E o link tá aqui na descrição. Espero que você goste. Bom restinho de aula. Valeu! Antes da gente comentar dessa musiquinha, uma coisa que é importante, eu quero que vocês reparem, é que a tangente, você pode escrever ela tanto sendo o cateto oposto, que eu vou chamar de CO, dividido pelo cateto adjacente, mas a tangente também pode ser igual ao seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pegar a tangente de um ângulo, eu posso dizer que a tangente vai ser igual ao seno dividido pelo cosseno. E nessa tabelinha a gente consegue ver isso aqui. Ó, vamos supor que eu queira pegar a tangente do ângulo de 45 graus. A tangente de 45, nesse caso a gente viu que é 1. Ó, tangente de 45 é 1. Agora perceba, a tangente de 45 vale 1. Mas eu comentei com vocês agora há pouco que a tangente é a mesma coisa que você pegar o seno desse ângulo e dividir pelo cosseno. Então se eu pegar o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e eu dividir pelo cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, isso aqui tem que ser igual a tangente de 45, que é 1. Galera, perceba, se eu pegar a raiz de 2 sobre 2 e dividir por ela mesma, qualquer número dividido por ele mesmo, com exceção do zero, é 1. Então repara, você pode vir calcular a tangente, além de pegar o cateto oposto, dividir pelo adjacente, você pode vir pegar pegando o seno e dividir pelo cosseno desse mesmo ângulo. Beleza? Uma outra coisa que eu quero que você perceba também é que quando você tem, por exemplo, o seno de 30, o seno de 30
é meio. Agora, o cosseno de 60 também é meio. Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O que eu estou querendo mostrar para vocês, galera? Sempre que você tiver... repara, o 30 e o 60... 30 e 60 são ângulos que a gente chama de complementares. Quando a gente fala que dois ângulos são complementares, é que a sua soma dá 90 graus. Então, se eu pegar 30 mais 60, dá 90 graus. E o que eu estou querendo te dizer? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, porque eles são complementares. Depois você vai ver isso um pouco melhor quando a gente for falar de ciclo trigonométrico, que vai ser uma aula que vai sair, inclusive, amanhã, no dia 9 de abril. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 porque eles são complementares. Do mesmo modo que o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então eu posso afirmar o seguinte: o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, assim como o cosseno de 60 é igual ao seno... assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Gente, então, se você pegar um ângulo x e um ângulo y, e esses ângulos forem complementares, o seno de x vai ser igual ao cosseno de y, assim como se você pegar o seno de y, vai ser igual ao cosseno de x. Então, se você pegar ângulos que são complementares, o seno de um vai ser igual ao cosseno de outro, assim como o seno desse outro vai ser igual ao cosseno do outro. Entenderam? Então, se você pegar outro ângulo que seria... Se você pegar, por exemplo, outro ângulo que é complementar, ou seja, a soma dá 90. Pega, por exemplo, o 45. Você pega 45 mais 45, você que dá 90. Então, o seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45. Assim como eu sei que o seno de 45 vai ser igual ao cosseno de 45. E repara, o seno de 45 de fato é igual ao cosseno de 45? É, porque eles são complementares. Você tem que saber isso também, tá bom? Então é o seguinte, galera, essa foi a nossa parte teórica da aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Agora, bora fazer algumas questões sobre o assunto. E o que eu recomendo? Pausa o vídeo e faz a questão. Vamos começar com o exemplo 1. Escreva o seno, cosseno e tangente dos ângulos alfa e beta. Pausa o vídeo, faz a questão e volta para cá. Pausou? Fez? Vamos lá então. Quando a gente fala do seno de alfa, vai ser o cateto oposto ao alfa, dividido pela hipotenusa. Lembra? Soca à toa, seno oposto à hipotenusa. Então, o seno do alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto significa quanto? 3. E a hipotenusa é quanto? 5. Portanto, o seno de alfa vai ser igual a 3/5. Agora, vamos ver o cosseno de alfa. Cosseno, a gente sabe que é cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Lembra? Socar à toa. Cateto adjacente dividido pelo cateto, dividido pela hipotenusa. Portanto, cosseno de alfa vai ser igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é quanto? 4. Hipotenusa é quanto? 5. Portanto, o cosseno de alfa vai ser igual a 4/5. A tangente. Você pode calcular a tangente tanto pegando o seno de alfa e dividindo pelo cosseno de alfa, para calcular a tangente do alfa, quanto também pegando o cateto oposto e dividindo pela hipotenusa. Pode ser das duas maneiras, vai dar o mesmo resultado. Eu vou pegar aqui pegando o cateto oposto e dividindo pela hipotenusa. Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, 3, dividido pelo cateto adjacente, que é 4. 3, 4. Então, repara que a tangente de alfa vai ser igual a 3 sobre 4, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Agora, bora calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Eu vou pegar esses carinhas aqui, eu vou reduzir eles, tá? Vou jogar eles pra cá. A gente já fez eles. Vamos lá. Seno de beta
Repara que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembra do só cato? Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto do beta. O beta está aqui. Cateto oposto é o 4. Dividido por hipotenusa, que é 5. Esse é o seno de beta. Agora, cosseno de beta. Repara que cosseno de beta, galera, é basicamente o cateto adjacente ao beta dividido pela hipotenusa. Só cá à toa, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ser 3 dividido por 5. E a tangente, dessa vez eu vou fazer do outro método. Dessa vez eu pegando o seno e dividindo pelo cosseno. Tangente de beta vai ser igual a seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Quanto que vale o seno de beta? O seno de beta vale 4/5. E o cosseno de beta vale 3/5. Repara, divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Perceba que o 5 que está aqui em cima pode cortar com o 5 que está aqui embaixo, ficando 4/3. E repara, isso aqui é a mesma coisa de eu pegar o cateto oposto, que é o 4, e dividir pelo cateto adjacente. Dá 4/3, dá 4/3. Beleza? Agora, bora pro exemplo 2. Vamos lá. Uma ciclista participando de um campeonato se aproxima da linha de chegada que se encontra no alto de uma ladeira. O comprimento total dessa última parte da prova é de 60 metros. Então, o comprimento dessa parte aqui, dessa ladeira, é 60 metros. E o ângulo formado entre a rampa e a horizontal é de 30 graus. Sabendo disso, calcule a altura vertical que a ciclista precisa subir. Então, pausa o vídeo, resolve a questão, volta para cá. Pausou? Fez? Bora resolver então. Repara, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir, galera, essa altura bem aqui. Perceba, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Porque se eu tenho uma altura, lembre-se que a altura forma com relação à base ângulos de 90. Beleza? Então, aqui eu tenho a altura que eu quero descobrir. Essa altura eu vou chamar de x, tá bom? Repara que aqui eu tenho um ângulo de 30. Em relação ao ângulo de 30, o x ele é o nosso cateto oposto. Então eu tenho cateto oposto, e uma outra medida que eu tenho é a hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então se eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa, o que eu posso fazer é calcular o seno, porque seno, lembra, só cá toa. O seno precisa do cateto oposto e a hipotenusa. Então eu posso calcular o seno de 30. Seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que vale o cateto oposto? O cateto oposto, nesse caso aqui, vale x, que é o que a gente quer descobrir. A hipotenusa vale quanto? Vale 60. Agora aqui entra a parte de tabelinha que eu falei para vocês. Repara que o enunciado não te deu quanto que é o valor do seno de 30. Você tem que saber. Então, essa tabelinha aqui é muito importante. E galera, aqui embaixo, vou colocar aqui na descrição, uma musiquinha para vocês saberem, tá? A musiquinha, cara, é show de bola, fenomenal. Então, eu vou botar aqui na descrição para vocês saberem. Eu acredito que é a musiquinha do Equaciona com Paulo. Por isso, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Seno de 30 é meio. Então, meio, aqui ó, seno de 30 é meio. Então, meio vai ser igual a x sobre 60. Repara, isso aqui é uma proporção, então posso multiplicar cruzado. Fazer o cruz credo. Vai ficar 2 vezes x, 1 vezes 60. Perceba uma coisa, eu quero descobrir o x, então eu tenho que isolar ele da equação. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1 vezes 60, mesma coisa que 60. Vai ficar 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30. Logo, o x equivale a 30 metros. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Siga o nosso Instagram e inscreva no nosso canal. E uma outra coisa, deixa o like e comente aqui embaixo. Seu feedback é muito importante pra gente. Galera, no mais, um forte abraço. Valeu, fiquem bem e bom estudo, galera. Tamo junto!